Na tapeçaria da história humana, poucas figuras se destacam tanto quanto Abraão. Reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, ele permanece como um patriarca imponente, um farol de fé em um mundo frequentemente envolto em dúvidas. Sua vida, um testemunho de crença inabalável, oferece profundas lições para pessoas de todas as origens. A história de Abraão não é apenas um conto antigo, mas uma mensagem atemporal de confiança, obediência e o amor ilimitado de Deus. A jornada de Abraão começou com um chamado simples, porém profundo: deixar para trás o familiar e abraçar o desconhecido. Foi um chamado para confiar em um Deus que ele não podia ver, para viajar em direção a um futuro ainda a ser revelado. Sua vida se tornou um testemunho do poder da fé, um exemplo brilhante do que significa se render a um plano divino. A história de Abraão, passada de geração em geração, continua a inspirar, oferecendo uma luz-guia em nossas próprias jornadas de fé. Imagine uma vida mergulhada na tradição, cercada pela família e pelo conforto do familiar. Este era o mundo de Abraão na antiga cidade de Ur. No entanto, um chamado divino sussurrou em sua alma, incitando-o a deixar para trás tudo o que conhecia. Deus falou com Abraão, não por meio de pronunciamentos estrondosos, mas com uma voz suave e tranquila, convidando-o para uma aventura extraordinária. Esta não era uma jornada comum. Deus ordenou que Abraão deixasse sua terra natal, sua família e tudo o que lhe era familiar. Ele deveria se aventurar em uma terra que Deus lhe mostraria, uma terra onde ele se tornaria o pai de uma grande nação. Era uma tarefa assustadora, repleta de incertezas, mas Abraão não hesitou. Ele escolheu confiar, obedecer e entrar no desconhecido, guiado pela mão invisível da fé. O chamado de Deus a Abraão não foi uma exigência, mas um convite, adoçado por uma promessa de magnitude inimaginável. Deus prometeu fazer de Abraão o pai de uma grande nação, um povo tão numeroso quanto as estrelas do céu. Essa promessa não era apenas sobre terra ou descendência, mas sobre o nascimento de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Abraão e sua esposa, Sara, estavam em idade avançada. Suas esperanças de ter filhos há muito haviam desaparecido. No entanto, eles se apegaram à promessa de Deus, sua fé inabalável diante da impossibilidade humana. Eles se tornaram a personificação viva da confiança, demonstrando que, com Deus, todas as coisas são possíveis, até mesmo o aparentemente impossível. Guiado por uma fé inabalável, Abraão embarcou em sua árdua jornada. Ele atravessou paisagens vastas e implacáveis, cada passo um ato de confiança na promessa divina. Ao longo do caminho, ele encontrou desafios, momentos de dúvida e as incertezas que acompanham qualquer jornada para o desconhecido. No entanto, em cada provação, a fé de Abraão nunca vacilou. Ele ergueu altares, oferecendo sacrifícios de gratidão e súplica, seu coração constantemente buscando comunhão com o divino. Sua jornada se tornou um testemunho do poder da fé para nos sustentar nas tempestades inevitáveis da vida. Sua história nos lembra que o caminho da fé nem sempre é fácil, mas as recompensas da confiança são imensuráveis. Seção 5. O dom de Isaac, uma promessa cumprida. Anos se transformaram em décadas e, ainda assim, a promessa de Deus de um filho permanecia não cumprida. Sara, além da idade fértil, desesperou-se. No entanto, quando toda a esperança parecia perdida, a promessa de Deus se cumpriu milagrosamente. Isaac, um nome que significa riso, nasceu, um testemunho do poder ilimitado e da fidelidade de Deus. O nascimento de Isaac foi mais do que a chegada de uma criança. Foi a manifestação tangível da promessa de Deus, um farol de esperança para as gerações futuras. O nascimento de Isaac reafirmou que o tempo de Deus é perfeito.
e que suas promessas, embora possam demorar, certamente se cumprirão. Seção 6. O teste supremo. O amor de um pai. Um mandamento de Deus. Assim que a alegria de Abraão em Isaque cresceu, ele enfrentou o teste mais doloroso de sua fé. Deus, que havia concedido este presente precioso, agora exigia seu retorno. Abraão recebeu a ordem de levar Isaque ao Monte Moriá e oferecê-lo como sacrifício. Imagine o tumulto no coração de Abraão. O amor por seu filho, o horror da ordem, mas a fé inabalável no Deus que havia feito a promessa. Abraão, dividido entre seu amor paterno e sua obediência a Deus, escolheu confiar. Ele se preparou para o sacrifício com o coração pesado, mas com a resolução inabalável. Esse ato de entrega suprema demonstrou a profundidade da fé de Abraão. Uma fé disposta a sacrificar até mesmo o presente mais precioso em nome do Divino. Seção 7. Uma aliança eterna. Bênçãos para as gerações futuras. Quando Abraão levantou a mão, pronto para obedecer, um anjo do Senhor interveio. Deus conteve sua mão, elogiando Abraão por sua fé inabalável. Deus providenciou um carneiro preso em um arbusto como sacrifício substituto, poupando a vida de Isaque. Este momento crucial selou a aliança entre Deus e Abraão, uma aliança construída sobre fé e obediência. Deus renovou sua promessa a Abraão, declarando que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas e a areia à beira-mar. Ele prometeu abençoar todas as nações através da linhagem de Abraão. Esta aliança, forjada no fogo do sacrifício, tornou-se o fundamento do legado de Abraão. Ela serve como um lembrete de que Deus honra a fé e recompensa a obediência com bênçãos que se estendem muito além de nossa compreensão imediata. Seção 8. Um legado de fé. Inspirando gerações. A vida de Abraão, uma tapeçaria tecida com fios de fé, obediência e sacrifício, continua a inspirar. Ele não era um herói perfeito, mas um homem que, apesar de suas falhas e dúvidas, escolheu confiar no plano de Deus. Sua fé inabalável diante das adversidades serve como um exemplo brilhante para pessoas de todas as origens. A história de Abraão nos ensina que a fé requer ação, uma disposição de sair de nossas zonas de conforto e seguir para onde Deus nos guia. Ela nos lembra que os planos de Deus muitas vezes estão além de nossa compreensão, mas seu tempo é sempre perfeito. Seu legado nos encoraja a viver vidas de fé, confiando em um poder maior que nós mesmos e abraçando a jornada, sabendo que mesmo diante da incerteza, Deus permanece fiel. Seção 9. Conclusão. O impacto duradouro de Abraão. A jornada de fé de Abraão continua a ressoar através dos milênios. Sua história nos lembra que a fé não é uma crença passiva, mas um engajamento ativo com o divino. É uma jornada de confiança, de nos rendermos a um plano maior que o nosso e de abraçar o desconhecido com coragem e esperança. O legado de Abraão não se limita às páginas dos textos religiosos. Ele vive nas vidas de inúmeras pessoas que, inspiradas por seu exemplo, escolhem andar pela fé, abraçando o desconhecido e confiando nas promessas de um Deus que vê além do presente e no coração da eternidade. Ao navegarmos pelas complexidades de nossas próprias vidas, lembremo-nos da fé inabalável de Abraão, o pai de muitas nações, e permitamos que sua história acenda uma faísca de fé em nossos próprios corações, incentivando-nos a viver vidas dignas do legado que ele deixou para trás.